Hoje, dia 20 de março, é comemorado o Dia do Contador de História, uma profissão muito importante para o desenvolvimento da educação das crianças. Como é gostoso ouvir uma história bem legal e divertida, ainda mais quando a pessoa que está contando interpreta tão bem que parece que a história vira até realidade. Quem faz isso pode ser chamado de contador de histórias. E o dia 20 de março comemoramos o dia dessa profissão tão importante para o desenvolvimento da criatividade. A data passou a ser comemorada em 1991 na Suécia, com o objetivo de reunir os contadores de todo o mundo e fazer um dia cheio de histórias e surpresas. Não é de hoje que a prática de contar histórias existe, muito pelo contrário. Podemos dizer que a evolução da humanidade está diretamente ligada à arte de contar histórias. Mas não são só os profissionais que são contadores de histórias. No dia a dia, todo mundo pode ser um pouco e podemos nos aprimorar. Basta treinar bastante e gostar de viajar no mundo da leitura e da imaginação. Contador de história, ao meu ver, é uma das profissões melhores que tem no mundo. Porque pela história a gente sai da vida real e utiliza a nossa imaginação. O contador de história, ele nos leva a ver o mundo de uma forma diferente. A pegar a teoria e transformar numa prática. Hoje, os grandes contadores de história pode ser um de nós, pode ser você, pode ser eu, pode ser você, pai, que está em casa. Porque com um jeitinho, a gente pode transformar uma história para uma criança no mundo irreal, de que forma que a criança leve os conceitos de maneira mais prazerosa, de uma maneira mais gostosa, e que transforme algumas situações da vida em situações mais fáceis para ser resolvidas. E para a criança, a história leva o seu mundo real ao seu mundo imaginário. Aproveitando, falando sobre contos de histórias, professora, conte pra gente a importância dos pais participarem desses contos para os seus filhos. Bem, pais, hoje a gente vai falar um pouquinho como é que podemos contar as histórias para os nossos filhos. Primeiro momento, o local. Um pai, ele pode inovar o local. Dentro da sua própria casa, você pode transformar os seus lençóis numa cabaninha. E ali dentro iniciar uma história sobre a sua vida, né? Onde vai fazer com que seu filho conheça a sua figura, quem é você, quais os medos que você teve na sua infância, qual o seu apelido de infância. E nesse momento que você está trazendo essa história para o seu filho vai começar a ver você com outros olhos, a pegar confiança, e ele pode, na próxima história, ele contar a história para você. Mas nesse momento que o seu filho estiver contando a história, não coloque regras, porque a criança vai soltar a imaginação de uma maneira que pode até assustar você. Só que essa imaginação que ele vai soltar, ele pode começar a expor situações vividas por ele, e aonde você vai começar a conhecer o seu filho. Outro meio, comece a contar uma história de um livro, do fim para o começo, do começo para o fim. O importante é aquela transmissão, aquela oralidade que ambos estão ali decorrendo daquele momento. Outra coisa que você também pode fazer, invente uma aventura com o seu filho. Leve seu filho para fora de casa, no quintal. Construa histórias onde ele é o personagem. E aquele personagem, ele vai chegar na escola, ele vai transpor, ele vai levar a história. E isso vai trabalhar a oralidade do seu filho. Onde o seu filho vai expor um trabalho de uma maneira melhor, onde ele vai ter coerência no falar. A gente pensa que a história é simplesmente um momentinho ali, mas não é. Quando a gente aprende a ouvir uma história, a gente também aprende a ouvir o outro. A gente espera o nosso momento de falar. Então, comece a contar mais história, comece a dramatizar a história. Mas tome muito cuidado. No momento quando você estiver contando uma história, não conte aquela história seca, sem emoção. Transforme o momento, seja o narrador da história, traga os personagens, mude a sua voz, o seu tom, a entonação. Mas lembre-se, quando você for o narrador, volte a ser o pai e a mãe, para a criança possa entender que você também está presente naquela aventura.